pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão as leituras? Nossos escritores, nossos poetas, né, maravilhosos, que a gente está visitando as casas deles, né? As obras, as casas, esse acolhimento do fazer literário, fazer poético, que as nossas residências nos dão. E hoje a gente vai começar um módulo sobre um escritor poeta maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é Ferreira Goulart. Esse maranhense lá da cidade de São Luís do Maranhão, né, no nordeste do nosso Brasil, e que vai nos trazer um contraponto com a questão do corpo que Manuel Bandeira cantou no módulo que nós dedicamos a ele. Porque, como nós vimos em Bandeira, nós vimos que ele tinha toda essa questão da superação da doença, da tuberculose, que o próprio corpo casa, a poesia dele, né, salvava, ajudava ele a sublimar. No caso de Ferreira Goulart, ele vai nos trazer, a gente vai começar hoje investigando esse corpo poesia engajado, porque Goulart ele vai utilizar uma técnica que é a técnica da limpeza das palavras sujas. A gente vai ver mais adiante, né, como é que ele utilizava e como que nós podemos aprender essa técnica, né, para usar na nossa escrita. E nós vamos ter como convidado especial da nossa live, que é muito rico, gente, esses encontros que a gente tem com os escritores convidados, escritores contemporâneos. E a gente vai ter a alegria de receber o poeta, pensador de poesia, de literatura, o Antônio Ailton, também da mesma cidade de Ferreira Goulart, cidade natal de Ferreira Goulart. E ele vai nos dar a honra de conversarmos mais sobre a vida e a obra e a casa de Ferreira Goulart e também falar um pouquinho sobre o seu fazer poético. Não percam, né? Vai ser no dia 31 de março, né? Vai ser maravilhoso, eu prometo e vou cumprir. Mas antes de falar da biografia, eu queria falar como foi que eu conheci, eu tive a honra de conhecer, pelo menos assim de vista, um poeta, Ferreira Goulart. Isso foi em 2008, eu estava em Paraty com uma amiga da época, e nós estávamos na fila de autógrafos, quando a gente vê aquele homem de 1,70 m, cabelos até mais ou menos aqui na altura do queixo, grisalhos, e ele mesmo se descreve na própria poesia. Ele faz uma autobiografia na própria poesia, quando ele diz que meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo, meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sírios, Mercúrio, e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio que se desintegra e reintegra, sem se saber para quê. Então, a primeira casa que nós investigamos de Ferreira Goulart é o próprio corpo dele. Esse 1,70 m, o tamanho dele no mundo, como dizia Fernando Pessoa, né? O tamanho dele no mundo começa pelo próprio corpo, pela própria casa, poesia, que é o corpo dele. E nós só sabemos que ele nasceu, né, em 10 de setembro de 1930, como José Ribamar Ferreira, lá em São Luís do Maranhão. Aos 20 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro e se tornou um dos maiores cariocas nordestinos que existiram. Ele era um apaixonado pelo Rio. Ele cantou o Rio, assim como ele cantou a São Luís do Maranhão, de uma maneira primorosa. Ferreira Goulart, além de poeta, ele foi um grande crítico de arte, então um grande apaixonado pela imagem. E ele nos traz aqui esse poema chamado Uma Fotografia Aérea. Eu devo ter ouvido ou mesmo visto o avião como um pássaro branco romper o céu, veloz, voando sobre as cores da ilha. Um relance passar no ângulo da janela ou um fato qualquer. Eu devo ter ouvido esse avião que às 3h10 de uma tarde, há 30 anos, fotografou nossa cidade. Isso é uma fotografia aérea que se encontra lá de dentro da noite veloz. Também ele vai nos trazer essa nossa questão, nossa primeira técnica investigada de Ferreira Goulart, é a técnica da traição das imagens, a traição das palavras, no caso, que ele vai nos colocar num poema chamado Carta do Morto Pobre,
que está lá em um programa de homicídio em A Luta Corporal. Porque estou morto é que digo, o apodrecer é sublime e terrível. Há, porém, os que não apodrecem, os que traem um único acontecimento maravilhoso de sua existência, os que súbito, ao se buscarem, não estão. Esses são os assassinos da beleza, os fracos, os anjos frustrados, papabostas. Oh, como são pálidos! Ouçam, a arte é uma traição. Então, nós podemos notar, em primeiro lugar, essas palavras sujas que Ferreira Goulart nos trouxe, né? Nos traz em sua poesia. Ele utiliza palavras, vocabulário goulariano, como eu chamo, ele utiliza palavras como urina, mijo, bosta, lama, lepra. Então, ele vai utilizando essas palavras como se para nos dar um murro no estômago, para nos despertar para uma consciência maior social, ele que foi um grande engajado socialmente e politicamente, e para nos fazer abrir uma fenda para a criação poética. Então, quando você toma aquele susto, que a catarse ela dá esse susto, ele nos propicia essa abertura para a criação. Então, é isso que eu chamo de fazer uma limpeza das palavras, né? Limpar as palavras sujas e transformá-las em pedra, mar, sol, ouro. Essa sublimação que, de uma certa forma, Manuel Bandeira fez com o próprio corpo em relação à doença, à tuberculose, e Ferreira Goulart faz em relação às questões sociais, políticas, essa missão que o poeta, né, deveria ter. Que eu acredito que era a bandeira dele era exatamente essa defesa, né, pelas causas dos oprimidos, etc. E essa traição que eu falei nesse poema, que eu acabei de ler, Carta do Morto Pobre, que a arte é uma traição, nos remete a um artista belga chamado René Magritte, que é bem conhecido com aquele quadro que tem um cachimbo e embaixo tem uma legenda. Isto não é um cachimbo. Só que, na verdade, o título do quadro é a traição das imagens, porque exatamente ele conseguiu quebrar a imagem do cachimbo com a legenda, o sentido, o significado da legenda. Então, nós temos uma semelhança em Goulart, no momento em que ele nos dá essas palavras sujas que nos chocam, nos agridem até fisicamente, para nos abrir para a criação, para sublimarmos e transformarmos essas palavras sujas em pedra, ouro, sol, mar, limpá-las. Por exemplo, nesse poema chamado A Fala, as crianças riem no esplendor das frutas. O sol é alegre. Essa estrada de terra, onde as velhas sem teto se transformam em aves, o sol é alegre. Fala-me da ciência, o hálito maduro em que as folhas crescem, donas de sua morte. Não te posso dizer, vamos, senão por aqui. A infância dentro da luz do musgo que os bichos comem com a sua boca. Eu ouço o mar, sopros, caminho na folhagem, mirar-nos límpidos no susto das águas escondidas, a alegria debaixo das palavras. Percebam, ele está limando, né? Ele está limando as palavras para fazer sair essa luz, essa preciosidade que as palavras têm na sua, vamos dizer, na sua essência. Ele quer trazer essa essência das palavras para a superfície. E para isso ele precisa limpar, né? Precisa primeiro sujar para depois limpar para poder abrir essa essência para a luz. Eu acredito que ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, essa genialidade, né, nessa transformação. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando a obra de Goulart com outras técnicas que nós conseguimos identificar no livro, que é o livro base. E eu costumo dizer assim, se vocês estiverem gostando, gente, divulguem nosso curso, né? Para quem vocês gostem também, que achem que gostem de literatura, de poesia, de escrita, principalmente, né? O que é bom, a gente divulga, não é verdade? Lembrem-se desse encontro no dia 31 de março, que vai ser muito especial. Vocês estão notando quanto é enriquecedor esses encontros
com esses escritores convidados, que além deles falarem dos escritores escolhidos, né, estudados, eles falam um pouquinho também do seu processo de criação. E existe toda essa interação que é tão rica para nós que fazemos os estudos em escrita criativa, os mundos de dentro. Né? E lembrando que o material de apoio está lá para vocês lerem com calma, né? Investigarem mais alguns links que estão lá, que estão também aqui no corpo do vídeo, né? Nas legendas do vídeo. Então, até a próxima aula.